Sem dúvida alguma que o que a maioria das pessoas conhece sobre a guerra são imagens mediatizadas através de histórias, livros, jogos de computador, televisão e filmes. Na realidade, as imagens em movimento dos filmes, sublinhava Philip Taylor, permitem um acesso direto ao passado. Terá sido o cinema que mais influenciou as impressões do público em geral, devido às imagens que apresenta, à força e impacto que nele causam, agitando o coração e a mente desse mesmo público que as retém por muito tempo, o que contribui para ajudar a formar conceitos sobre todo e qualquer conflito. Esses conceitos poderão ser oportunamente revelados pelos diversos interlocutores a quem interessar debater temáticas ligadas ao conflito, as quais, quer social, quer politicamente, são sempre da maior relevância para as tomadas de decisão que a sociedade, através dos seus cidadãos e da opinião pública, terão de tomar quanto às ações e decisões dos órgãos governamentais dos seus países de origem. Portanto, vejam como é importante a ação do cinema, porque foi ele que influenciou as impressões do público em geral. Porquê? Porque atingia uma grande camada de público em todos os países e as imagens tinham uma força poderosa e causavam muita força e impacto no público. E, portanto, agitavam o coração e a mente desse mesmo público, que acabava por as reter durante muito tempo, contribuindo para ajudar a formar conceitos sobre todo e qualquer conflito e, mais tarde, sobre toda e qualquer ideia ou acontecimento. Por agora vou tentar entrar na parte do livro que trata de Itália. Apesar da hora já ir adiantada, vamos tentar discorrer sobre Itália. Muitos anos decorreram desde que, em novembro de 1895, Filoteo Alberini, engenheiro do Instituto Geográfico Militar de Firenze, obteve a patente do seu invento Kinetógrafo Alberini, que constava de uma câmara, um projetor e uma impressora. E assim começa historicamente o cinema em Itália, com este engenheiro do Instituto Geográfico Militar de Firenze, que se interessou por inventar o kinetógrafo, que ficou com o seu nome, Alberini. No ano seguinte, iria chegar a Vicenza, no início de novembro, o espetáculo de Lumière, muito elogiado pelos jornais da época, como a Gazeta di Messina e a Gazeta del Calabria. As primeiras projeções cinematográficas tiveram lugar em Roma e em Milão, com a ajuda do cinematógrafo Lumière. Considera-se que quando este produtor e realizador iniciou a sua produção fílmica, nasceu a cinematografia italiana. Em 1905, Alberini juntou-se a Dante Santoni e fundou uma companhia produtora para a qual realizou o primeiro filme dramático, La Presa di Roma, ou seja, A Tomada de Roma, que estreou em 20 de novembro. Isto passava-se no ano de 1905. O público assistiu emocionado à projeção de um acontecimento que há 35 anos atrás dera finalmente origem ao Estado unitário, a anexação dos Estados Pontifícios de Roma. A reconstituição do evento do dia 21 de setembro de 1870 foi relatada em 250 metros, articulados em 7 quadros. A produção, numa fase ascendente nessa época, iria durar até aos anos 10. Depois de 1912, o cinema italiano passou a ser um cinema de atores e de autores. O sucesso de Lida Borelli em Mais mon amour ne meurt pas
peço desculpa porque ia ler em italiano e este filme está escrito em francês. Portanto, o sucesso de Lida Borelli em Mais mon amour ne meurt pas, de Caserini, em 1913, lançou a moda das divas. E então as principais foram Francesca Bertini, Hesperia, Maria Jacobini, Pina Menichelli, Leda Guise, que aparecem nos melodramas mundanos, enquanto que uma escola cômica de André Gide e a sua série dos Cretinetti, Ferdinand Guillaume e a dos Polidori, obtinham os favores do público popular. Portanto, lançaram a moda das divas, com o sucesso que Lida Borelli fez naquele filme Mais mon amour ne meurt pas, de Caserini, em 1903, e a escola cômica de André Gide e com a sua série dos Cretinetti e Ferdinand Guillaume e a série dos Polidori é que também iam obtendo os favores do público popular. Em 1912, Arturo Ambrósio rodava Quo Vadis. Guazzoni arriscava Jerusalém libertada. Pascali dirigia Spartacus. Giuseppe Ligoro realizava A Odisseia e o Inferno. O êxito internacional de A Queda de Troia, de Piero Fosco, engenheiro Pastrone, provocou uma futura inundação de filmes romanos. Notáveis realizadores desta fase foram Pasquali, Guazzoni, Luigi Maggi, Mario Caserini e Nino Auxilia. O filme histórico da primeira década do século XX impôs-se com Cabiria, de Giovanni Pastrone, em 1914. Quanto a Martoglio e Serena, aventuravam-se num primeiro neorrealismo. A partir de 1914, os dramas mundanos sobrepuseram-se às grandes encenações históricas. Entretanto, o cinema europeu iria apagar-se em 1914. A decadência do cinema, evidente a partir de 1915, não impediu que o filme de aventuras em episódios conservasse muito o seu brilho. A produção de filmes sobre a guerra, seus efeitos sobre a indústria cinematográfica e sobre as obras narrativas italianas não causou efeitos imediatos. Contudo, algumas películas causaram algum impacto junto aos espectadores, como Guglielmo Oberdame e Il Martire di Trieste, produzidos em 1915 por Emilio Ghione, que também realizou em 1916 Maciste Alpino. Alguns documentários interessantes sobre a vida na frente tiveram grande aceitação do público, como Addio mia bella addio, Il cammino della Croce Rossa, Guerra nell'Isonzo e nella Carnia, Gli Alpini Francesi al fronte. Pouco tempo depois realizaram-se filmes com tendências anti-austríacas e anti-tedescas, cujos títulos mais conhecidos eram Vipere de Áustria, A Morte, Amor di Patria vince ogni partito. Muitos são os títulos de filmes desta época em que se promoveu a figura materna e a das crianças que sofriam com a partida dos soldados para a guerra. Os realizadores mais famosos deste período de 1915 a 1916 foram Filippo Butera, Elvira Notari, Giovanni Pastrone, que é também conhecido como Piero Fosco. O filme Soldati, de Giuseppe Ungaretti, fala metaforicamente da guerra em geral, descrevendo em imagens poéticas as condições de vida da massa de indivíduos obrigados a bater-se na frente, lutando desesperadamente pela sobrevivência. Realizaram-se grandes reconstituições históricas, como Júlio César,
Marco António e Cleópatra e Quo Vadis. Liam-se e assimilavam-se os romances franceses de Dumas, Hugo e Balzac, assim como de Daudet, Bourget e Prévost. Em 1918 ainda se pensava em grandes produções, como aconteceu com o filme histórico de Leonardo da Vinci, produzido pela Histórica Filme, dirigido por Mário Corsi, que usou o sistema da fotografia estereoscópica. O público preferia a comédia, a aventura ou o melodrama. A comédia de Lúcio Dambra brilhou nos palcos italianos em peças como Il Girotondo degli 11 lancieri ou Il marito che gettò la moglie dalla finestra. Os símbolos danusianos decadentes, as divas e a paixão fatal estavam prestes a desaparecer. No meio dessa derrota, o filme de aventuras em episódios conservou por algum tempo o seu esplendor. Emilio Gione produziu em 1918 Topi Grigi, de Grey Rats, realizado por Pietro Caruso, mas o talento daquele realizador não bastou para salvar o cinema italiano da derrocada. A cinematografia italiana, mesmo com novos autores, não progredia. A síntese narrativa estava paralisada. No fim da guerra, o cinema italiano foi perdendo os autores, as obras, os atores e, finalmente, o público. Porém, o universo cinematográfico italiano seria reconstruído pelos futuristas. Foi em 1913 que o público tomou conhecimento da estreia do filme Mondo Baldoria, Mundo de Folia, do cavalheiro Aldo Molinari, produzido pela Vera Film de Roma. Era assim anunciado publicitariamente: filme super mirambulante, melodias anti-imbecil, alegre, música futurista, fotografia futurista, cartazes futuristas. O enredo do filme era apresentado como o primeiro tema futurista em cinematografia, tendo inspirado o filme futurista Il Contro Dolore, o antídoto contra a dor, lançado por Aldo Pazzaleschi em 1914, explica Giovanni Lista, que publicou este assunto no Lettore di Provincia em setembro de 1987. No artigo publicado na revista La Serva, fundada em 1 de janeiro de 1913 por Ardengo Soffici e Giovanni Papini e Apaleschi, tecia um elogio à inteligência mais sutil e à capacidade de rir do ser humano. Porém, aqueles dois filmes foram criticados por Marinetti, que não os considerou como fiéis representantes do espírito futurista. Depois das tentativas experimentais dos irmãos Arnaldo Gina e Bruno Corra, pseudónimo de Bruno Giannani Corradini, que realizaram entre 1910 e 1912 algumas curtas-metragens abstratas, tentando dar através das cores uma interpretação rítmica dos motivos musicais, Accordi di colore, arcobaleno, la danza, les fleurs, harmonias de cor, arco-íris, a dança, as flores, e depois da publicação de Fotodinamismo Futurista em 1913, de Anton Giulio Bragaglia, que os futuristas consideraram como uma manifestação externa ao grupo, fez sentir de modo claro a exigência de uma ligação e de um encontro entre o futurismo e o grupo vanguardista. Se um reconhecimento de paternidade ou qualquer outra influência fossem reconhecidos, seria mais justo, hoje em dia, considerar-se o Manifesto da Cinematografia Futurista de 1916 como o verdadeiro e único ato cinematográfico dos futuristas. Na sua atividade frenética e visionária, os pais fundadores do movimento começaram a pensar em conjunto na possibilidade da reconstrução cinematográfica futurista do universo.
Segundo a perspectiva dos mesmos, o cinema tinha potencialidades superiores às de qualquer outra arte e podia realizar de maneira transparente a sua própria autonomia. Por sua vez, os realizadores futuristas podiam assim decompor e recompor o universo, segundo os seus maravilhosos caprichos. Assim declaravam: convém libertar o cinema como meio de expressão para o tornar o instrumento ideal de uma nova arte, imensamente mais vasta e ágil do que todas as artes existentes até então. O cinematógrafo futurista cria hoje a sinfonia poliexpressiva. Decompomos e recompomos o universo, segundo os nossos maravilhosos caprichos. Portanto, isto era o que eles diziam do cinematógrafo futurista. Para os futuristas, o cinema representava a súmula de diversas invenções. Sobrepujava outras formas de comunicação de massas, se fosse necessário propagar qualquer tipo de comportamento ou doutrina. Veio subverter a noção de tempo e de espaço, porque juntava realidades distantes entre si. É um dos grandes símbolos da sociedade contemporânea. Pela simultaneidade, pela velocidade e pelo novo ritmo que imprimiu à arte e à vida. Portanto, isto era a concepção e as ideias dos italianos sobre o cinema. Segundo escreveu Emilio Settimelli na revista Itália Futurista de fevereiro de 1917, Arnaldo Gina e Bruno Corrà pensavam no cinematógrafo como uma nova via de inovação artística. O único filme circulante com marca futurista foi Vita Futurista, rodado em 1916 em Firenze e distribuído por Gustavo Lombardi, do qual se perderam alguns fotogramas. Portanto, esta Vita Futurista foi rodado em 1916. Foi realizado por Gina, o único que possuía conhecimentos e interesses específicos. Reproduz a trama e os diversos episódios em que se vê a história de amor do pintor Bala com uma cadeira. A realização foi então conseguida graças à colaboração concordante do grupo dos pais futuristas Marinetti, Settimelli, Scitti e Bala. O êxito foi além das expectativas, tendo o público assistido em silêncio e sem as tradicionais reações agressivas. Todavia, o único filme completo que chegou até nós, contendo motivos de pesquisa futurista, foi Thais, de Bragaglia, realizado em 1916, onde se tentou conciliar o futurismo com o gosto literário decadentista. E, portanto, há uma evolução sempre permanente neste cinema italiano, que não se deixou abater e arranjou novas formas de encarar a realidade e o futuro. A falência do projeto cinematográfico futurista terá nascido da incompetência e da impossibilidade de conciliar a poética da desordem com a lógica industrial, que preside aos mecanismos de produção e de realização de filmes. E, em 1923, a bancarrota da União Cinematográfica Italiana marcou o fim da Idade de Ouro do cinema italiano. Apesar de todos os esforços, e que foram muitos e bastante louváveis. E por hoje terminamos aqui o estudo portanto, do cinema na Europa. E desejo um bom fim de semana para todos e que todo o que vocês desejarem a nível de saúde e de todas as realizações a nível de trabalho também se realizem de modo a que fiquem mais confortáveis na vossa vida. Um bom fim de semana e muito obrigada. Boa tarde. Um abraço.